Apesar de não ter sido fácil, o Estrela consegue assegurar a manutenção na primeira divisão no penúltimo jogo da época. Foi um ano, na realidade, difícil. A equipa só no penúltimo jogo conseguiu, na realidade, assegurar a manutenção na primeira divisão. Pronto, isso levou que depois também as pessoas do Estrela manifestassem uma vontade forte em que eu continuasse como treinador. Eu aí já tinha voltado outra vez o bichinho estava a começar outra vez a atuar. Acabei por aceitar. Foi uma relação ótima para mim, porque para além da minha relação com o clube, trabalho excelente que acabámos de realizar, muitos jogadores que depois, que através desse tempo chegaram a grandes clubes, muitas transferências, logo em primeiro lugar o Calado, depois o Jordão, depois por aí fora, Cheinhos. É uma sensação inexplicável. Eu olho para aqui, vejo tipo alegria, assim, olhar para a bancada, ver a bancada cheia, né? E hoje olhar para a bancada não ver ninguém, sabe? Pessoas que fizeram do clube como se fosse um objeto, não estava se importando pelo clube, né? Sempre se importando pelo dinheiro, pensando sempre em si. É uma tristeza chegar no Estrela e ver o Estrela desse jeito. Érico Freire Gaúcho chega ao Estrela da Amadora em 1996. Um senhor chamado Roberto Lopes, que era muito conhecido aqui em Portugal como empresário, chegou para mim e falou assim: Gaúcho, olha, fechei agora com o teu presidente do Sport Recife e estamos viajando hoje para Lisboa para apresentar o Estrela da Amadora. Eu falei, caraca, não fiz mala, não fiz nada e tal. E foi muito rápido assim, tá? E foi bastante assim, no começo complicado. Um ambiente saudável, um ambiente sem egoísmo, sabe? Um ambiente de querer vencer. Tive ajuda bastante do Ribeiro, do Neves, do Pedro Simões, Lázaro, Jordão, o Chainho, né? O Jorge Andrade. Quando eu cheguei ainda não estava no Júnior, ele subiu, segui. Hoje tem uma amizade com o Jorge como se fosse, né, um irmão que eu não tive. Tem uma história curiosa que o Fernando Santos, o mister, chamou o Jorge para completar o conjunto, fazer um conjunto. E Jorge entrou para completar e tal. Primeira bola que eu recebo, o Jorge me dá uma porrada. Caraca, eu fico tão miúdo. Então, ele baixou a cabeça assim, né? Então, pá. E o Fernando Santos foi lá, deu uma dura nele e tal. Mas pronto, foi um amigo que eu fiz. Este era o segundo equipamento, é todo graná, e representa esse ano, primeiro ano de sénior, onde o Zé Luís brindou-me com o número 10, que é um número muito bonito, mesmo para quem joga mais à defesa, e gostei muito. Também no ano de 1996, o plantel principal acolhia o jovem Jorge Andrade. Já nos séniores, o meu primeiro jogo foi para o campeonato contra o Vitória de Setúbal e depois também para a taça contra o Marítimo. Contra o Marítimo fomos eliminados logo na primeira eliminatória, aqui neste campo, por 1-0, e joguei. Contra o Vitória de Setúbal joguei titular e fui substituído ao intervalo. Foi o primeiro jogo, eu lembro-me que as coisas correram mais ou menos bem, joguei a posição meio campo, que não foi a posição final, mas era onde encaixava. Outro jogador da formação do Estrela regressava à Reboleira, vindo do Casa Pia, onde tinha estado emprestado. Pedro Simões é chamado a integrar a equipa sénior tricolor. São muitos anos ligados ao Estrela da Amadora, os quais se traduzem em momentos que ficam sempre na memória, como o primeiro golo como sénior na equipa principal.
Foi com o Gil Vicente, um jogo de Primeira Liga também, nesta baliza, lá está. Lembro-me perfeitamente, é um cruzamento ali da direita e a bola cai aqui mais ou menos nesta zona, nem foi com força, foi mais colocado e na altura, salvo erro, fizemos 1-1, estávamos a perder 1-0, fizemos 1-1, acabámos por ganhar esse jogo também. Mas sim, marcar um golo com a camisola de Estrela como sénior, para mim, os meus pais na bancada a verem, para mim foi fabuloso. Tanto Jorge Andrade como Pedro Simões encontram um forte espírito de grupo no balneário, uma forma de trabalhar que foi fundamental para a sua integração, espelho daquilo que sempre se fez no clube. Tínhamos a experiência de jogadores mais velhos, que muitos vinham emprestados de clubes grandes, como o Benfica, o Sporting. Para termos uma ideia, chega o primeiro ano, joguei com o Ivkovic, que vinha do Sporting, para um jovem de 19 anos jogar com um colega com 40 e conhecido é estranho, mas foi possível. Depois outros que já estavam sempre no Estrela, como o Rebelo. Hoje em dia fala-se da formação, cantera, como o Barcelona, que gostam muito de jogadores de cantera. Já naquele tempo o Estrela privilegiava por tentar meter os meninos das camadas jovens e aconteceu, tivemos um ano que éramos para aí 10 jogadores da formação. Desde o Rodolfo, o Sérgio Marquês, o Pedro Simões, eu tinha a mania de ir sempre à frente a correr e os mais velhos muitas das vezes ao princípio criticavam, mas depois como era a minha forma de trabalhar, viram que não valia a pena estar a dizer para eu não correr, que eu ia correr na mesma. Claro que ao princípio chegar ao balneário dos séniores e olhar para aquelas caras todas que nós já conhecíamos perfeitamente e estarmos à espera, vamos ver como é que vamos ser recebidos. E depois são pessoas super afáveis, super normais, que apenas nos querem ajudar, e ajudaram imenso, e nos querem aconselhar a dizer: faz pela vida, treina, esforça-te, porque tu vais conseguir, porque tens qualidade, por isso é que estás aqui. E a partir daí tudo se torna fácil. E quando olhamos para um Rebelo, e eu muitas das vezes fazia e dizia: pá, não é normal um Rebelo já com 35, 36, 37, 38, e de repente eu chegar aos 40 e fazer o que ele fazia, por vezes também, para nós mais jovens, era dizer assim: se eu faço, vocês têm que fazer. E para nós, jovens, era um exemplo, assim como o Rui depois também, mas o Balneário do Estrela sempre teve uma coisa muito familiar. Quem entrava ali sentia-se bem e gostava de estar. Nestes 14 anos, os grupos do Estrela Amadora, eu acho que em todos os grupos, claro que há uns grupos melhores, outros piores, como é óbvio, não é? Mas eu não posso dizer: este ano foi mau, mesmo até nos anos que nós descemos de divisão, nem nesses, porque o Estrela era um clube que qualquer jogador, quer os que vinham dos grandes clubes como vieram, não é? Quer os desconhecidos, os jovens, passaram por aqui e depois fizeram carreiras brilhantes, não é? Encontravam aqui um clube em que eles não tinham pressão nenhuma, em que eles trabalhavam à vontade, que as pessoas gostavam deles, e normalmente isso foi a grande arma deste Estrela Amadora, não é? Era conseguir que eu, como mais velho, e os mais velhos, que recebêssemos os mais novos e os integrássemos e fizéssemos uma autêntica família. E houve anos fantásticos, não é? Que nós já jogámos de olhos fechados, já sabíamos o que é que o colega ia fazer, já sabíamos onde é que a bola ia bater, onde é que ia cair, onde é que eles faziam. Houve anos muito interessantes, muito bons. Pai. Um ambiente familiar também sentido e vivido pela equipa técnica. Uma relação muito forte de amizade com a minha equipa técnica, com todos eles, com as pessoas que nos envolviam, com o Dal Negro, com o café, onde a gente, à quarta-feira, sempre comia o nosso cozido à portuguesa, e onde ficávamos a jogar à sueca com alguns amigos nossos. E isso fazíamos muitas vezes durante a semana. Nós tínhamos, para além desta relação profissional, tínhamos muitas vezes jantares, almoços, convívio entre nós, a minha equipa técnica, a direção, o Matilde, eu, e depois já muitas vezes, outras vezes com outros amigos nossos, encontrávamos, fazíamos até uns jogos de futebol, e eu acho que isso marcou-me profundamente. O Estrela é um clube que me marcou profundamente, não é? Não tenho dúvidas que aquilo que foi a força do Estrela foi, na realidade, este traço familiar, em que todos, de alguma forma, davam um bocadinho de si.
É também curioso notar que na época de 96-97, a equipa sénior reunia 3 homens que ficaram para sempre ligados ao clube. A liderança e a transmissão dos valores do clube para o balneário foram fatores essenciais para os tornar capitães. Primeiro Rebelo, que tinha sucedido a Duílio. Ser capitão é sempre uma responsabilidade acrescida, não é? Nem que seja sempre pelo facto de ter que dar o exemplo, não é? E o exemplo dava-se, e eu dei, com a disponibilidade para o trabalho, com estar sempre disponível para tudo, quando eu conseguia conciliar 22 cabeças diferentes, que todas convergiam sempre para o mesmo objetivo. Isso era um trabalho do capitão, isso é um trabalho, é invisível, mas é um trabalho dos mais importantes, e eu tenho a noção que contribuí muito para os êxitos que o Estrela teve, né? Mas quando tu tens a capacidade de conseguir, com o teu exemplo, mostrar a eles que é este caminho, depois torna-se fácil. Eu nunca tive que puxar dos galões, nunca tive que dizer que eu sou capitão. Um dos fatores que eu posso dar o exemplo disso era quem me chamava, os meus colegas, os meus jogadores, chamavam-me Porquinho. Não era por Rebelo, era Porquinho. Porquinho é o meu nome de miúdo, de bairro, só isso já quer dizer muita coisa, ou muita coisa mesmo. Quem vinha, no caso dos treinadores e no caso dos outros jogadores novos, eram integrados facilmente, não é? Porque apanhavam sempre um bom grupo de trabalho. Depois, Rui Neves, que viria a assumir esse papel. Tive o privilégio, assim que se pode dizer, e o prazer de ter sido capitão da equipa durante alguns anos, onde aprendi muito com outros capitães de equipa com grande história aqui no clube, como foi o caso do Duílio, do Rebelo. Eu acho que qualquer um de nós, e dos que cá estavam há algum tempo, poderia realmente ter sido e tinham com certeza essas características para o ser. Assim, foi um prazer enorme que eu tive, claro que sim. Anos mais tarde, Pedro Simões recebia a braçadeira de capitão. O ser capitão do Estrela, para mim, era diferente de tudo o resto, porque o capitão do Estrela não era um capitão que o treinador que vinha e que escolhia, era um capitão que já estava, aliás, eram ciclos, porque habituei-me a ver o Rebelo como capitão e habituei-me a ver depois o Rui Neves quando o Rebelo deixa de ser como capitão, que eram os expoentes máximos, porque estiveram na final da taça, e ter a felicidade e a responsabilidade de usar a mesma braçadeira que eles usaram, para mim era algo que me sentia lisonjeado e me sentia super contente, não vou esconder, que era se calhar até um bocado vaidoso, mas responsável. Tinha que ser responsável porque ser capitão do Estrela na altura não era só escolher o campo, nem a bola, era algo mais porque tínhamos que viver o clube de outra maneira e eu vivia muito. Quem era o 22 era o Rebelo. E o Rebelo era capitão na altura, e quando o Rebelo deixou de jogar, acharam por bem que o Pedro ficasse com a 22. Isto também quase um tributo ao Rebelo e dar mais responsabilidade ao Pedro. E eu, quando me disseram isso, claro que sim, quer ficar com a 22 e fico. E também fiz força para ficar com o mesmo. É a minha braçadeira, que esta não dou a ninguém, que esta é a única que tem o símbolo. Usar esta braçadeira, eu quase que tinha que usar todos os domingos, porque era a minha braçadeira. Se não o pusessem, porque eu punham esta ou punham outra de outra cor, consoante a camisola, se a gente jogasse com o equipamento alternativo, não, tem que ser esta, porque se não for esta, é uma passagem de testemunho, praticamente, e porque eu queria jogar sempre com ela. É coisas que nós jogadores temos e que não conseguimos explicar muito bem, mas que acontecem. Esta equipa bem estruturada dá ao Estrela da Amadora, na época de 97-98, a sua melhor classificação de sempre na primeira divisão, um honroso 7º lugar. Acabámos muito bem no último ano, fizemos a melhor classificação de sempre. Acho que há um dado muito marcante nessa época, é que em 5 jogos, nos 6 jogos que realizámos com as equipas ditas grandes, Benfica, Sporting e Porto, ganhamos os 3 em casa e isso é seguro. Eu penso que não perdemos nenhum.
Nesse ano não perdemos nenhum. E isso foi um marco importante, obviamente, mas há um ano, que é o penúltimo ano, em que o Estrela da Amadora chegou a estar no terceiro e quarto lugar, e há algum tempo terceiro e quarto lugar. Depois acabou por não fazer, nessa altura, a melhor classificação, penso que acabou em nono. Novamente foi esse trajeto que a equipa foi fazendo, que permitiu também algum desafogo ao Estrela, porque nessa altura conseguiu vender jogadores, e isso é uma fonte de receita para o clube, obviamente, mas a mim também foi bom para os jogadores e foi bom para mim, porque me projetou, não é? Deixei de ser só o treinador, o engenheiro treinador, que era do Estoril Praia, para passar a ser o treinador, não é? No final dessa época, Fernando Santos seguiria para o Futebol Clube do Porto. Mais um passo na sua carreira que, nas suas palavras, deve ao trabalho feito no Estrela da Amadora. Para mim, o Estrela da Amadora foi um marco. O que fez com que, de alguma forma, que eu chegasse aqui, neste momento, tem a ver com dois momentos importantes. O ser despedido do Estoril. Esse foi um momento importante, porque se eu não tivesse sido despedido, se tivesse esperado mais uns meses, se calhar hoje era só engenheiro, só exerceria essa atividade, mas depois este convite do Estrela da Amadora. E depois, obviamente, o trabalho que foi realizado no Estrela da Amadora, obviamente terá tido alguma importância a equipa técnica, e teve seguramente, mas também com todos os jogadores. A equipa era boa, tinha qualidade, os jogadores do Estrela dessa altura, felizmente, teve um conjunto de jogadores de grande qualidade, muito boa qualidade, mas que me projetaram a mim enquanto treinador, projetaram felizmente muitos jogadores, mas projetaram a mim também enquanto treinador, ao ponto de o Futebol Clube Porto manifestar interesse na minha contratação. Portanto, isso deve ao Estrela da Amadora. Com este 7º lugar, o Estrela chega a participar na extinta Taça Intertoto em 1998. Nessa competição, já com Jorge Jesus como treinador principal, o Estrela não passa da terceira eliminatória para a qual tinha entrado diretamente. Enquanto jogador do Estrela da Amadora, Érico Gaúcho alcançou por 2 vezes a bota de bronze, uma delas no final da época de 99-2000, onde chegou aos 21 golos. No terceiro ano eu fui emprestado para a Espanha, depois eu voltei, depois fui de novo, fiz 21 gols, já no quarto ano fiz 21 gols, jogando pelo Estrela, que não é fácil, e portanto só tive isso no Estrela, só alegria. Como era mais próximo, lembra? Agora não, fizeram obras, mas ficava mesmo aqui em cima da relva, aquele criava uma sensação maravilhosa de jogar, sentir o apoio do adepto. Aqui nesse lado aqui você não podia falhar um passe. Era aquela maltinha ali de todos os domingos ali, tá ali, já conhecia já a cara de cada um. Era uma maravilha, aqui era um espetáculo. Essa época era também a última de Jorge Andrade com a camisola do Estrela da Amadora. O momento mais marcante é a última época, porque faço os jogos todos, consigo ter uma visibilidade muito grande. Fiz o meu contrato também com o Futebol Clube Porto, já à meio da época já tinha contrato com o Porto. Foi um ano muito bom e estar sempre presente a jogar e ser visto com olhos de um clube grande, por um clube grande, com olhos diferentes, sabe muito bem, é o trabalho realizado. Na temporada seguinte, 2000-2001, a vida do Estrela complica-se. Quinito, treinador principal, não acaba a época, dando lugar a Carlos Brito. No entanto, isso não evitou a descida de divisão. O Estrela da Amadora terminava no último lugar do campeonato. O final da temporada significava também a despedida de alguns jogadores. Gaúcho, que se tinha tornado no melhor marcador da história do Estrela, deixava o clube no final dessa época. A saída foi amarga. Sou o melhor marcador de sempre do Estrela e nunca fui homenageado em nada. Eu fico triste pelas pessoas que nesse tempo, estavam no Estrela, sabe?
nos 14 anos que esteve no clube, fez mais de 300 jogos nas 11 épocas em que esteve na primeira divisão. Rebelo, o capitão carismático do Estrela, terminava aqui a sua carreira. Mais uma desilusão, não é? Que eu tinha e sentia-me em condições de poder continuar a jogar, não é? Fui dispensado, mais uma vez, mas desta vez dispensado porque eles queriam outra coisa, não é? E não houve nenhum telefonema para voltar para trás, não é? Houve sim um contacto e uma chamada do Jesus, que estava a treinar o Setúbal e chamou-me para fazer parte da equipa técnica dele. Uma despedida que deixou mágoa. Rebelo pensava haver abertura para que pudesse aplicar o seu conhecimento agora numa outra função, mas isso não aconteceu. Quando tu estás num clube de 14 anos, não conseguiste ter aqui uma porta aberta para poderes pôr em prática aquilo que tu aprendeste, aquilo as tuas ideias, não é? E antes disso eu acabei por até me preparar até academicamente, não é? Eu lembro que até ter no ISCTE um curso de gestão desportiva. Com 30 e tal anos voltei à escola de noite, foi muito difícil, foi na altura do Jesus que eu lembro-me disso perfeitamente. Ou seja, eu comecei a preparar também para o fim da carreira. E o meu fim da carreira acontece simplesmente porque o Estrela mandou-me embora. As pessoas do Estrela Amadora não estavam preparadas para me receber, não queriam me receber. E essa foi a grande mágoa que eu tive, não é? Porque não tive a oportunidade de poder pôr em prática tudo o que eu aprendi e as ideias que eu tinha. Eu acho que este clube tinha um potencial, e na altura tinha um potencial tremendo, não é? Quer para os jogadores, quer para os treinadores, não é? Agora, na segunda divisão, o Estrela lutava para alcançar a tão desejada subida. A meio da época de 2002-2003, regressava à Reboleira um homem que tinha protagonizado as maiores conquistas para o futebol do Estrela. Fizemos um contrato de um ano e meio, era imperioso, tínhamos que ganhar o jogo em Alverca. Portanto, esse contrato foi feito com o objetivo de, nesse ano e o que faltava dessa época, a equipa poder subir, não é? E foi isso que aconteceu. Mais uma vez, João Alves voltava a trazer o Estrela da Amadora para o principal escalão do futebol português. Tivemos um brilhante final de temporada e fomos subir de divisão em Portimão, que era outro das equipas também que, se nos ganhasse, subia um jogo onde quem ganhasse subia, e se empatássemos não subia ninguém. Isso é que ganhámos nos descontos, mesmo no final do jogo. Foi uma coisa fabulosa também, uma emoção incrível, e o Estrela lá voltou outra vez à primeira divisão. Apesar da subida de divisão, João Alves sente que as condições não estão reunidas para realizar o trabalho que tinha idealizado. O clube tinha que se reestruturar para ir para a primeira divisão, e o presidente do clube, e deixou, portanto, o clube a uma junta diretiva sem condições financeiras, sem condições para fazer uma equipa com qualidade para se manter na primeira divisão. E tanto é assim que foi o último classificado do campeonato. Eu saí à 12ª jornada e veio substituir-me o Quaresma. Apesar de estar na segunda divisão em 2004-2005, o Estrela chega à meia-final da Taça de Portugal, sendo apenas derrotado pelo Benfica. A primeira divisão volta a contar com o Estrela da Amadora na temporada de 2005-2006, com a equipa a ser comandada por António Conceição. Todas estas épocas foram vividas por Pedro Simões, momentos que guarda com orgulho. Os melhores momentos para mim é os momentos das subidas, é os momentos de alegria. É os momentos que passei aqui com quase todos os colegas que vivemos aqui, que tínhamos prazer em vir para aqui, cheirar a relva, ou estar no balneário. Para ter uma ideia, se a gente treinasse às 3 da tarde ou às 3h30, 1h30 antes toda a gente estava na cabine, talvez, 1 hora antes. Hoje em dia, se calhar, é impensável, mas nós gostávamos de vir para o treino e gostávamos de conviver. E íamos almoçar muita vez e jantar muita vez e gostávamos de estar muito juntos porque havia essa ligação. Depois refletia-se no campo, sem dúvida.
a coisa que me dava mais alegria era quando entrava ali pelo aquele túnel, que a gente entrava por ali, era perfilar ali ao pé da bancada e ouvir o hino do Estrela, que deu-me sempre imenso prazer. E eu até cantava baixinho de vez em quando, porque me dava imenso prazer ouvir, e quase toda a gente já sabia, porque eu, o Rui Neves, o Rebelo, foi muitos anos a ouvir o hino, e era uma coisa especial. E os jogos à noite, então, que era fabuloso aqui jogar à noite. A gente até dizia à malta que vinha de fora, dizíamos que isto era a Catedral. Cuidado que vamos entrar na Catedral agora, porque jogar aqui à noite, pá, tinha um significado diferente para nós. Eu orgulho muito daquilo que fiz e de ter representado este clube, sem dúvida nenhuma. Galhardete oficial em que nós, quando íamos a qualquer campo jogar, o clube do Estrela sempre aqui à frente, veteranos, e depois virávamos para eles verem que era o gordo, os velhinhos, velhos são os trapos, e não havia de maneira que era o nosso galhardete oficial. Paralelamente à vida do clube, o núcleo de veteranos do Estrela da Amadora fazia o seu caminho, uma história que contava já com vários títulos no seu palmarés. A minha malta amiga, para o Toneta, para o Estrela, é para os veteranos. É pá, pronto, veteranos, vamos embora para os veteranos. E então começámos a jogar veteranos e também me orgulho, sem qualquer vaidade, que fomos 3 anos consecutivos campeões de veteranos. Foi uma coisa que nem o Benfica, nem o Sport, nenhum clube conseguiu ser 3 anos consecutivos como nós, e um ano invicto, sem derrotas. Além dos feitos desportivos, o trabalho dos veteranos foi incansável, envolvendo-se em várias iniciativas, sempre abertos à solidariedade. Nós conseguimos ir ao Canadá, convidados especiais de honra. Um colega nosso, o Leal, estava lá, morou-lhe um filho, e então vieram cá a Portugal, o Benfica de Toronto e o Sporting de Toronto. Então jogaram com o Sporting, o Benfica, Belenenses, Estrela da Amadora. E a nossa surpresa total, quando fomos convidados de honra para irmos jogar ao Canadá, para a fundação ser elaborada naquele... E conseguiram, sim senhor. Nós fomos lá. Quando eles nos entregam um envelope em palco para os veteranos, aquela gente toda, mais de 1000 e tal pessoas aplaudiram, muito bem, sim senhor, e nós reunimos a nossa comissão, estávamos no palco. Rapaziada, como é que é? Sim senhor. Cheguei lá, faz favor. Pá, isto é incrível, os veteranos acabam de nos oferecer para a fundação o envelope das... Aquilo foi, vocês não fazem ideia a ovação que foi lá. Nós éramos uma parte ativa no clube. Por exemplo, o José Maria Salvado ouvia-nos sempre, o próprio António Oliveira, que foi o último presidente do clube, ouvia-nos sempre. Fizemos coisas engraçadíssimas, fizemos um torneio de veteranos, onde conseguimos angariar, fruto do nosso trabalho, da nossa persistência e das instituições que nos ajudaram, 20 mil euros de donativos em dinheiro para a Associação Portuguesa contra a Leucemia, porque era uma causa na qual nós nos envolvíamos. Estamos também presentes na fundação ou nos primórdios da Associação Acreditar, que é uma associação das crianças com cancro. Além da solidariedade, o convívio neste núcleo de veteranos foi uma das suas maiores características. Nuno Brites recorda um jogo em particular. E quando conseguimos reunir num jogo os três capitães históricos do Estrela. O Sr. Carlos Durante, que foi o meu primeiro treinador neste clube, uma figura que nós chamamos o Eusébio do Estrela. O Sr. Durante foi uma pessoa que representou durante imensos anos o Estrela e deve ser, se calhar, o único jogador em Portugal que jogou desde a segunda regional até à primeira nacional e foi sempre titular das equipas. E nesse jogo, acho que foi com a União da Aria, salvo erro, tivemos dentro de campo e depois na terceira parte, porque o jogo de veteranos sem terceira parte não existe, o Sr. Carlos Durante, que é um capitão histórico do Estrela, o Rosa, que capitão que está na subida do Estrela da terceira à segunda divisão, e o Rebelo, que é depois quem dá praticamente seguimento a esta, digamos, entre aspas, dinastia. Sempre festejamos, dia 22 de janeiro de cada ano, o aniversário do Estrela. Apesar do clube de futebol Estrela da Amadora ter acabado, o núcleo de veteranos ainda persiste. Atualmente, Kim Oliveira pertence à comissão deste núcleo, mas continuar esta atividade não é fácil. Os veteranos existem, que é uma carolice de 20 e tal pessoas, não é? Porque aqui nós temos uma cota, mais umas brincadeiras, mais uns pequenos patrocínios que arranjamos
uma amizade aqui, uma amizade acolá, conseguimos arranjar um pequeno patrocínio, depois damos um galhardete, pronto, é assim que se consegue. Mas é uma carolice de 20 e tal pessoas, não? E o clube, e no fundo, é uma tentativa que isto não termine completamente, não? Trazer os jogadores de referência é o objetivo. Aquelas figuras de Primeira Liga, vencedores da taça, felizmente agora temos o Miguel Geraldo, o Pedro Simões, o Lázaro Oliveira, o Barotti. Quer dizer, essa lacuna. Nós às vezes temos convites que as pessoas fazem daquilo autênticos banquetes e o que é que eles precisam? Eles precisam de ver essas figuras, não é? É sempre bom chegar aqui ver o relevado, está bom para jogar e de vez em quando os veteranos fazer uma perninha aqui é bom mesmo. Cada vez que eu venho aqui e que jogo agora pelos Strandes, o que me dá mais prazer e parece que saio daqui com outra alma é este cheiro da relva que parece estar entranhado no corpo, que é normalíssimo também. Mas é um misto de nostalgia e é um misto de alegria, sem dúvida. Mas nostalgia nesta altura, porque tenho muita pena de chegar aqui ao campo do Estrela, ao estádio José Gomes e ver as bancadas como estão e essencialmente olhar e saber que acabou. Foi uma etapa que acabou, infelizmente, e não devia ter acabado. O apito inicial era quando os adeptos todos cantavam e a maioria do pessoal da claque não cantava, ou seja, depois os adeptos baixavam aquele tom de cântico, não é? E aí sim nós continuávamos com o cântico que eles tinham, não é? Ou seja, o apito inicial era aquele apito, é agora, vamos começar, daqui a 10 segundos temos que começar a cantar e abanar as bandeiras e era assim que fazíamos. No final de 2014, surgia uma nova claque no Estrela da Amadora, a Magia Tricolor. Numa aula de matemática, formámos a claque e, entretanto, aparecemos em 2005, ou seja, formámos em dezembro, férias de Natal, e viemos ao primeiro jogo no dia 19 de fevereiro de 2005. Ou seja, no jogo que aparecemos em estreia, a claque atual fazia 3 anos. Ficámos com eles, juntos com eles e depois foi sempre a crescer devagarinho, não é? Aos poucos, momentos mais altos, momentos mais baixos. É o clube da minha terra, não é? Eu praticamente cresci aqui, os meus avós, os meus pais, a minha família toda aqui e sempre tive ligação à Estrela da Amadora, desde muito novo. Depois de formada a claque, aos poucos a rotina foi-se instalando. Nos jogos em casa, ou seja, tentar chegar 2h30, 3 horas antes do jogo, não é? Claro que havia sempre aqueles que tinham que chegar mais cedo, não é? Eu e mais uns 2 ou 3 tínhamos que chegar mais cedo e depois sim começar a fazer aqui uma concentração, aqui perto desta zona também, fazíamos a concentração e começar a distribuir os bilhetes conforme iam chegando aos associados da claque e claro, um convite sempre ao outro que arranjávamos para distribuir a quem não tinha bilhete. Seguíamos para dentro do estádio, não é? Montávamos o nosso material. Essas pessoas que iam montar o material voltavam a sair, estávamos aqui mais um bocadinho. Viver o clube intensamente é sinónimo de momentos e pessoas que não se esquecem. Eu acho que todos os estrelistas gostam muito dos jogadores, mas para mim, não sei, o Pedro Simões sempre foi aquela pessoa que era o capitão, o Pedro Simões é o capitão, mas houve muitos, porque houve uma altura da minha vida que, entre aspas, trabalhava aqui, ou seja, eu estava desde de manhã até à noite aqui neste estado, ou seja, tinha muita ligação com os jogadores e é normal que tinha ligação a mais com uns e a menos com outros. Houve jogadores que tivemos uma boa ligação e eu gostei, mas o Pedro Simões e o Gaúcho sempre foram aqueles jogadores, os míticos, os jogadores que qualquer destrevista gosta e eu ainda assisti a eles a jogar.